gente! Eu voltei comprometido com a edição mensal do Larissa Responde e vamos lá para a 14ª edição, começando com a pergunta de um anônimo. Qual o seu próximo trabalho na escrita? O próximo que vai sair, você quer dizer? Ou o próximo que eu tô escrevendo? Se bem que isso é mais ou menos a mesma coisa. Mas enfim, no momento eu tô trabalhando em 2 livros paralelos, um que é um romance que não tem nada a ver com nada, e outro que é o último livro da trilogia Coração da Magia. Os 2 primeiros livros são o Bruxas de Oxford e o Coração da Magia. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. Mas enfim, o livro deve sair mais ou menos na metade final de 2015. Tô pra venda aí pro Dia das Bruxas de 2015. Fique de olho. A Amanda mandou a seguinte pergunta. Já leu Sussurro? Você prefere Anjos Caídos ou Nefilins? Já, eu adoro Sussurro. Anjos Caídos ou Nefilins? Não sei, porque particularmente, tipo, depende do personagem. Tem alguns personagens Nefilins que eu acho legais e alguns personagens que são anjos que eu acho legais. Pet. Mas eu não tenho exatamente uma preferência pelas raças. Eles são 2 raças, tipo, meio duvidosas, assim. Tipo, sei lá. Acho que nenhum. A minha xará Larissa mandou a pergunta. Qual foi o livro mais difícil que você já escreveu? E por quê? Difícil? Difícil é um padrão meio estranho, porque, enfim, acho que todo livro é difícil à sua própria maneira. A trilogia tem sido difícil, porque, enfim, amarrar as coisas todas e, enfim, arranjar um final decente. Esse último livro da série tem sido bem difícil nesse sentido. Tá me levando bastante tempo, mais de 1 ano agora, pra escrever. E nesse sentido, acho que talvez seja o mais difícil que eu já escrevi até hoje. Mas, como eu disse, são dificuldades diferentes para cada trabalho. Com Amor Plus Size eu também tive um pouquinho de dificuldade por outros motivos. Foi um livro relativamente fácil no sentido de história, porque era super simples. Mas escrever Amor Plus Size significou pra mim enfrentar vários demônios internos, lidar com várias coisas da minha vida nas quais eu preferia não ter que mexer. Então, nesse sentido, foi um grande desafio, e um desafio do qual eu me orgulho. Enfim, acho que todo trabalho tem uma dificuldade e você não sabe qual vai ser até que você chegue nela. Então é muito difícil eleger, assim, qual é o mais difícil. Pergunta da Mayara Lopes. Que personagem de livro ou série de TV você entrevistaria? E que pergunta faria? Acho que eu entrevistaria o Doctor. E a minha pergunta seria, me leva junto! Pergunta da Nana. Você acha que fazer sucesso como escritora é questão de talento ou de marketing? Bom, Nana, eu acho que é um pouco das duas coisas. Tipo, ter talento, sem dúvida, é essencial para que você chegue em algum lugar, porque se você não for bom naquilo que você faz, né, ninguém vai querer comprar o seu livro. Mas, ao mesmo tempo, você só ser bom e não ter o jeito certo de chegar nos leitores vai fazer com que o seu trabalho fique encalhado. Então, eu acho que você tem que ter talento como autor e, ao mesmo tempo, um pouquinho de talento como marqueteiro para sair do lugar. Eu não sei dizer exatamente o que torna um escritor um autor de sucesso, porque, enfim, acho que são vários fatores, combinação de talento, com sorte, com marketing, com timing certo, não sei, eu acho que é bem mais do que só talento ou só marketing, mas definitivamente as 2 coisas têm que andar juntas, não dá pra separar uma da outra, assim como não dá pra separar, enfim, todos os outros fatores que envolvem o sucesso na carreira de autor. Pergunta da Sofia. Por que os autores nunca escrevem sobre personagens principais feios? E baixa autoestima não conta. Eu dei uma respondida nessa pergunta da Sofia quando eu tava falando sobre Amor Plus Size lá no meu blog. Eu vou deixar o link pra postagem aqui embaixo, mas enfim, o post meio que saiu um pouquinho de mão. Mas voltando pra responder essa pergunta especificamente, eu acho que o fato dos autores meio que fugirem de personagens feios tem um pouco a ver com o que histórias são pra você. E enfim, o que livros são pra você. São, em geral, as histórias que a gente conta são desse mundo ideal, meio utópico, em que, enfim, as pessoas vivem felizes para sempre e todos os desafios são vencidos, enfim. É uma coisa um pouco maior do que a vida normal. Por isso, você não encontra pessoas que você encontraria normalmente. Se você fosse se apaixonar, você não vai se apaixonar por um pobretão feio. Você vai se apaixonar por um cara maravilhoso que tem 2 milhões de reais na conta. E, enfim, acho que tudo faz parte de uma fantasia, de uma utopia que o autor constrói e do qual o leitor se aproveita. Enfim, acaba se tornando uma coisa tão irreal que às vezes você deixa de se relacionar com a história e com os personagens por causa disso. Para mais detalhes de um desenvolvimento melhor desse meu ponto de vista, acessem o post, link tá aqui embaixo. Perguntinha da Lucy. Quais doideiras você já pensou em fazer, mas ainda não fez? Eu já pensei em um dia chegar no aeroporto e comprar uma passagem pra algum lugar aleatório e viajar. Mas eu tenho vontade, assim, de meio que viajar sem destino, sozinha, assim, tipo, vou pra onde o vento me leva, mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de fazer isso porque eu sou uma pessoa
um pouco apegada demais a planejamentos. Não sei se encaixa como uma loucura, mas eu tenho vontade de morar sozinha, o que seria uma loucura na minha atual situação financeira. Obviamente não é só uma questão de coragem pra fazer isso, mas acho que eu não sou uma pessoa muito radical, assim, tipo, oh meu Deus, quero fazer altas loucuras, nunca tive vontade de pular de paraquedas, de, sei lá, pular de bungee jump. Esse tipo de loucura eu realmente não tenho nenhuma vontade de fazer, porque eu sou covarde, eu tenho medo de altura, enfim, eu prezo pela minha vida, pela minha saúde, pela minha sanidade. Então acho que geralmente são coisas assim meio de pular esse meu eu planejador assim e, sei lá, dar um snap e fazer uma coisa de momento. E por último, pergunta da Marcele: de qual dos seus projetos você sente mais orgulho e por quê? Eu acho que entra na mesma questão da pergunta sobre qual é o livro mais difícil. É a mesma coisa que você perguntar qual livro você gosta mais. Pra mim é muito particular de cada caso, assim. Eu gosto muito de todos os livros que eu escrevi, os publicados e os não publicados. São projetos que dizem muito sobre mim e sobre o momento que eu tava vivendo enquanto eu escrevia. E é muito impossível pra mim eleger, assim, em que eu tenha mais orgulho. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu faço. Acho que quando você consegue terminar um livro, isso é um motivo pra você se orgulhar. Eu tenho muito orgulho da série do Bruxas, porque, enfim, ela se tornou bem maior do que eu imaginava que ela fosse se tornar, em vários sentidos. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar num ponto da minha vida, assim, de ter uma pequena legião de leitores me acompanhando e me cobrando o livro. Enfim, o resultado do meu trabalho dos últimos, sei lá, 3, 4 anos, desde a publicação da primeira edição do Bruxas, tem me surpreendido muito e eu me orgulho muito do que eu alcancei enquanto autora. Me orgulho muito dos meus projetos independentes, apesar de todos os defeitos, porque, enfim, eles me permitiram alcançar o meu status de autora, que não é muito alto, mas, enfim, me permitiram chegar onde eu tô hoje. Bom, por hoje é só de perguntas. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mandar mais perguntas para as próximas edições do Larissa Responde, vocês podem mandar aqui nos comentários do YouTube, através do meu Twitter, do meu site, do meu e-mail, do formulário oficial que vai ficar no post do blog. Também tem o link aqui embaixo na descrição. Enfim, vocês podem perguntar sobre qualquer coisa, sobre vida, sobre livros, séries, enfim. Perguntem aí o que vocês acharem que eu tenho que responder. E eu volto com mais Larissa Responde no mês que vem. Beijinhos e até mais!